Olá, estamos no ar com esse quadro que está maravilhoso demais. Gente, quantas bênçãos o Senhor tem feito. Hoje eu não vim com o meu ajudante, né, apresentador, mas ele tá aqui presente com a gente, né, auxiliou de várias formas e eu queria que ele estivesse em todas, mas não tem como sempre. Então eu quero pedir para rodar a vinheta agora. Hoje eu trouxe duas pessoas. Na verdade, eu já tinha trago uma pessoa aqui. E aí ficaram assim, leva o marido, leva o marido, leva o marido. Aí eu falei assim, vamos atender o pedido, né? Que eles são pessoas que têm alcançado muitas outras pessoas. Não aqui só no Brasil, mas internacionalmente. Gente, respeita esse casal, que eles estão demais. Hoje eu trouxe o Denis e a Mara. Sejam bem-vindos. Fala, pessoal. Obrigada, gente. Que alegria voltar a esse lugar. Meu Deus. E agora com o meu amado. Verdade. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos realizar um desejo muito grande, que é ser influência na área sentimental. Porque a gente sempre está juntos pregando a palavra. E hoje a gente vai entrar num assunto mais específico, que é relacionamento. Então é um desejo nosso há muito tempo. E vai ser demais, gente, ó. Muitas pessoas pedindo, porque a Mara contou um pouco da história de vocês no outro podcast, né? Aí o pessoal quer saber mais detalhes, a versão também do Denis, quando se apaixonou e como foi, com vários detalhes, né? Então, assim, a gente tá aqui pra ouvir essa história toda e vai ser muito especial. Mas antes da gente iniciar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Para tudo que você tá fazendo agora e já compartilha, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. E aquele seu amigo que tá esperando no Senhor, aquela pessoa que tá noiva, e fala assim, como que eu vou fazer? Compartilha. Compartilha, manda pra amiga que tá encalhada já tem 5, 10 anos. Hoje vai ser pra quem é solteiro. Pra quem é casado, pra quem tá noivo. Pra todo mundo. Tá em cima do muro. Você que tá aí há anos esperando o Senhor, quem sabe você não recebe uma direção aqui. E aí o Senhor vai lá direcionando as coisas, já apresenta o amado e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Queria começar esse podcast pro Denis se apresentar, quem é Denis, quem foi cristão, porque a Mara a gente já conhece mais um pouquinho, né, mas ela vai também falar um pouco sobre quem é Mara, aí depois a gente fala de vocês dois juntos, né? Amém. Então, me chamo Denis Robert Leite Costa. Gente. Tenho 30 anos de idade, sou filho de pais pastores da Deus e Amor. Então vim de uma igreja pentecostal, cresci na igreja Deus e Amor e depois, na minha adolescência até agora, minha fase adulta, estou na Assembleia. Sou uma pessoa muito animada, muito fervorosa, tento buscar sempre o equilíbrio das coisas, nem ser tão tradicional, nem ser tão despojado demais. Então, sempre buscando o equilíbrio de todos os lados, né? E sou uma pessoa muito feliz. Feliz, lindo, bonito, um bom pai, bom esposo. Meu Deus! É isso aí! É isso, Receba! Gente, agora sou eu, né? Mara Souza. Eu sou filha de pais que não são crentes. Olha o contraste. Que não são crentes. Eu fui pra Jesus sozinha e hoje eu e minha casa, né? Eu sou casada, servimos ao Senhor, mas minha família não é uma família cristã ainda. Será em breve, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Sou muito intensa. O Denis é muito engraçado. Eu já sou mais séria. E é isso. Eu sou pregadora, pentecostal, vivalista e sou mãe da pequena Serena. Resumidamente, essa é a Mara. Uma princesinha, a pequena Serena. Gente, ela é linda. Coisa linda demais. Vocês ouviram, né, o testemunho dessa criança, que é o milagre desde o início, né? Sim. E, meu Deus do céu, se a gente for compartilhar os milagres, eu falei, vocês podem falar um milagre aí da vida de vocês. São vários, né? Muitas coisas. Graças a Deus. A gente que vive com Deus é milagre atrás de milagres, né? E a gente fica muito feliz por As isso. experiências, né? Muito o bom. que dá
força pra gente. Eu queria que vocês falassem um pouco da história de vocês, como iniciou, né? E aí depois a gente vai entrando nas perguntas, porque o pessoal fez, mas é importante a gente saber como que isso tudo iniciou, né? Vocês estão juntos há quantos anos? Sim, nós estamos juntos no total 10 anos, casados 7 anos. 7 anos de casado. E aí cada um é diferente do outro, né? Você falou para depois a gente se apresentar como um casal. Ele veio de uma família cristã, eu não. Os dois são nordestinos, ainda bem, lá em casa tem cuscuz. Ah, delícia. Eu sou mais intensa, ele é mais equilibrado, mais racional, eu sou mais emotivo, é o termômetro, né, gente? Isso é demais, é demais. Porque o que eu não tenho, ele tem, o que ele não tem, eu tenho, e assim um vai complementando o outro. Mas conta um pouquinho, amor, de como a gente se conheceu. Tudo começou com uma vigília, né? Mas você já contou um pouco, né? Não contei, não. Então... Só contou algumas coisas que vocês já viveram juntos, mas não compartilhou em detalhes como vocês se conheceram. Começou assim, eu fui em uma vigília acompanhar o pastor Gilmar Fiuza, e aí ela foi convidada para ir, eu sentei no altar, e ela sentou na nave da igreja, e aí o pastor Gilmar Fiuza é muito avivado, né? E aí a gente fica em pé, tem aquele costume, né, de glorificar de pé. Então eu levantei tanto na mensagem que ela gravou meu rosto. Eu tava bem ali na frente. E eu tava no primeiro banco, assim, ó. E eu fiquei, tipo assim, praticamente na frente dele. Então o rosto dele fixou na minha mente. Tipo, nossa, que irmão avivado. Eu tenho um costume de quando eu tô muito admirado com o que Deus tá fazendo, ao invés de eu chorar, eu começo a dar risada. Então eu fico, meu Deus, que coisa linda. Já eu choro. A Mara chora. Eu acho incrível, eu fico assim, pasmo. Sabe quando você tá feliz de ver algo incrível? Então sou eu. Então toda vez que aparece qualquer vídeo meu, eu tô sempre de pé, glorificando e sorrindo. Então acho que isso fixa muito na mente. Tipo, por que ele tá rindo? Sim. Beleza. E aí, no outro dia, ela entrou no Facebook, e aí tinha uma marcação de uma amiga dela, e apareceu a foto do Gilmar e eu atrás de mão levantada. Ela entrou no meu Facebook e foi ver meu Facebook, diz ela, na versão dela, ela só entrou pra olhar. Dá uma analisada. Só que ela viu que tinha várias artes de vigília. E ela é vigilheira. Amo a vigília, gente. Eu falo vigília de Deus. Se você tá solteiro, não vá pra procurar, vá pra buscar Deus. Mas lá, ocasionalmente, Deus vai preparando ali, ó. O jovem que não serve a Deus, ele vai pra night pra conhecer a mulherada ou a rapaziada. O crente, ele vai servir a Deus de madrugada, e de madrugada o Senhor apresenta os futuros pretendentes, né, na vigília. E sem contar que, tipo, pra um jovem, pra uma vigília, tem que ser uma pessoa que no mínimo, que gosta de buscar Deus, né? Então aí você já vê coisa diferencial, entendeu? É verdade. Ninguém vai sair de casa pra perder tempo. Ficar até 4, 5 horas da manhã, sem propósito. Sem propósito. Então eu aprendi também uma coisa, se você quer encontrar pessoas sérias, você precisa encontrar essas pessoas em ambientes sérios. Então não tem como encontrar uma pessoa séria em um ambiente que não é sério. Então, pelo ambiente de vigília, você já entende o tipo de pessoa que está ali. Exato. Você entendeu? É verdade. Quer uma pessoa comprometida? É só ir em cultos que demonstram que as pessoas que estão ali são comprometidas. Um exemplo, se você quer encontrar um homem ou uma mulher de oração, você vai aonde? No círculo de oração. É verdade. Entendeu? Então, o ambiente diz muito de quem está lá. Então, a gente se conheceu na vigília e ela falou bem assim, Pai do Senhor, eu vi que você posta muita arte de vigília. Tem alguma vigília para você me indicar? E eu senti que ela não estava em nenhuma intenção. Não tinha intenção nada. A intenção mesmo era de fato a vigília. Ela foi na inocência. A Mara tava muito inocente nesse sentido, assim. Ela chegou e mandou uma mensagem para um desconhecido que ela viu, assim, aleatoriamente. Você conhece alguma vigília? Eu falei, conheço. Só que eu, como homem, falei, não é todo dia com uma mulher bonita me manda mensagem, gente. Desse jeito. Eu entrei no Facebook dela na hora, antes de responder ela, e eu vi aquele cabelão, parecendo aquele leão, sabe? Aquela juba, aquela coisa mais linda, enrolada, porque o cabelo dela hoje tá preso. Tá armadinho, tá presinho, mas quando ela solta,
Eu fiquei encantado, falei, gente... E ela é linda de todos os jeitos, né? Aham, de cabelo preto, liso solto, também, cabelo liso. enrolado. Você também é todas maravilhosa. as Essa pessoas cor do é cabelo linda, que você tá maravilhosa. divino, tá demais. Eu falei, né, todo dia com uma mulher linda dessa manda mensagem pra mim. É, meu bem. Então eu olhei e falei pra ela, tem uma vigília Caçadores de Deus. E aí levei ela na vigília, ficamos amigos, e depois eu pedi pra namorar com ela. Mas tudo foi nesse ambiente. Mas um detalhe bem interessante que eu fiz, que é um diferencial. Eu levei ela pra vigília e ela não tinha amigos. Eu apresentei todos os meus amigos e incluí ela num ambiente para que ela não tivesse só a mim como amigo. Para que ela não ficasse dependente somente da minha pessoa. Eu fiz com que ela entrasse em um ambiente e ela fosse aceita por todos. Sim. Que ela não fosse Ele amiga do introduziu. Denis. Ele me introduziu. Ela não é amiga do Denis. Ela é a Tanto é, Mara Souza. Ele me introduziu tanto que antes de eu ser namorada dele, eu comecei a trabalhar na vigília. É Já verdade. dava um suporte. E ali hoje pro todos pessoal. os meus amigos são amigos da Mara. Sim. Porque é diferente. Às vezes os meus amigos só são meus amigos. Da Mara, é a Mara, esposa do meu amigo. Hoje não. Hoje os meus amigos são amigos do Denis e amigos da Mara. Fala comigo e fala com ela. Sim. Então isso é bem importante. Não centralizar em mim. Ou só um ser conhecido É e o claro outro que cada ser... um tem a sua conversa, né? É. Ele particular com os amigos, Sim. eu particular com as esposas dos Sim, amigos. isso. E aí foi isso. A gente criou esse ambiente de culto que foi partindo para a questão de sentimento, né? E aí pedi ela para namorar dia 25 de dezembro, no Natal. O Nossa, presente de Natal. Natal dela Foi. chegou. Olha só. Fui eu O que presente pedi. dos dois, né? É, dos dois, exato. Fui eu que pedi, então eu sou o seu presente. E eu aceitei, então eu sou o seu presente. Amém. É isso aí. Né? Aí vocês Fechou. começaram a namorar, ficaram namorando quanto tempo? 9 meses. 9 a gente meses, noivou. com 9 meses nós ficamos noivos e com mais 1 ano e meio nós casamos. Ah, que legal. Foi rápido o noivado, porque eu tive a convicção de que ela seria uma excelente esposa para mim. Sim. Eu tive muita convicção. É coisas que, assim, tem coisas que são percepção e tem coisas que você vê. No caso dela, eu enxergava o comportamento dela e eu senti. Então, isso daí é de cada pessoa. Tem gente que sente mais pra frente. Eu senti rápido. Em 9 meses, você já tomar a iniciativa de querer casar, é muito rápido. É. Só que eu senti uma certeza tão grande, e eu não vou ser irresponsável de falar bem assim, Deus falou comigo que ela é ela. Não. Mas como eu tenho um Espírito Santo, então eu acredito que o Senhor fez eu ter essa certeza. Eu acredito que essa certeza não foi 100% minha. Sim. Foi do que eu percebi de comportamento e do que o Senhor colocou em mim. Então, por isso que a gente noivou rápido. 9 meses. Aí já vale até entrar numa das perguntas, né? Porque hoje nós vemos muitas pessoas casando muito rápido, né? No caso dele, ele teve a percepção, não foi, assim, tão rápido, porque eles já tiveram um relacionamento, um namoro. Tem Sim. gente que casa, assim... 3 meses. 3 meses está casado. É. Só que, assim, eu queria que vocês falassem o que diferencia isso, mas também o que seria uma carência ou talvez, eu vou casar porque eu não quero pecar. Acontece muito isso no meio Tipo cristão, assim, acelera sabe? o processo, né? Acelerando todo o processo. Eu queria que vocês falassem o que vocês acham disso, né? Desses relacionamentos que são cristãos. Falam assim, a gente não pode pecar, então a gente precisa casar para amanhã. Vocês acham certo Tem o isso? rápido demais e tem o que demora muito. É verdade. Então, pode começar. Exatamente. São 2 casos, né? Verdade. O rápido demais, os dois são perigosos, né? Os dois. No caso, a pessoa que casa rápido por uma carência ou porque tem uma necessidade sexual, eu tenho um desejo muito forte, preciso casar para que eu não caia, para que eu não peque. Você precisa ter convicção, certeza, antes do desejo da sua carne. Você precisa sentir no seu espírito se de fato aquela pessoa é para você. Se aquela pessoa é, de fato, a pessoa para você casar, os princípios, se honra pai e mãe, se é uma pessoa que trabalha no caso do homem, também no caso da mulher, se é uma pessoa que se esforça, se é uma pessoa dedicada, se é uma pessoa que tem uma vida espiritual ativa, se você percebe todos esses princípios e vocês têm condições de casar rápido,
faça isso. Não há nenhum problema. Agora, quando você está na dúvida, será que é de Deus? Ou quando falta um princípio, não honra pai e mãe, quer casar, mas não trabalha, não tem uma vida financeira que vá manter uma casa, não case. Não case. E principalmente, se você quer fazer isso de forma acelerada para satisfazer um desejo da carne, você já está errando. Antes de casar, você vai ter 2 erros aí. Decidir casar fora do tempo apenas para satisfazer um desejo da carne, e errando porque você vai entrar num casamento que, tipo assim, você nem conhece a pessoa direito. Em 3 meses, se você não está direcionado, se você não sente que é de Deus, não tem como você conhecer uma pessoa. Porque quando você sente Deus, ele vai cuidar de tudo, pode ter suas dificuldades, mas vocês vão enfrentar juntos. Agora, uma coisa eu falo pra vocês: nunca casem pra satisfazer o desejo da carne. Nunca casem pra ter uma vida sexual ativa, pra eu não cair. Não faça isso. Se consagre, jejue, ore, fuja da aparência do mal. Não queira tomar uma decisão antes do tempo apenas para isso, porque casamento não é só sexo. Casamento envolve vida financeira, envolve vida emocional, envolve família dos 2 lados. Então não é só isso, não é só sobre o sexo, é sobre todas as outras coisas, né? Agora você. Eu aprendi uma coisa, tudo começa no nascimento de uma criança. O padrão é 9 meses. Se você nasce antes, é prematuro. Se você demora o tempo de dar à luz, a mulher dar à luz, se chama pós-termo. Ou é pós-termo ou é pós-terno. Você nasce depois do tempo, depois dos 9 meses. Você corre o risco de morrer. E você corre o risco de morrer. Então, se você quer entrar em um relacionamento e quer casar antes do tempo, você está antes do tempo. Casando de forma prematura. Prematura. E na prematura, uma criança quando nasce prematura, ela pode nascer com algumas deficiências. Ela nasce com deficiências. Então, o relacionamento, ele não tem um tempo específico ou para casar ou para não casar. Só que você entende que chega uma hora que não tem mais como segurar aquilo. Quando você pede uma pessoa em casamento, você está tomando uma iniciativa de que você quer dar um passo além do que você já deu. Eu quero mostrar para você a minha responsabilidade sentimental de te levar para um passo maior, de assumir a responsabilidade, no caso o homem, de assumir a mulher, de assumir uma família. Então, o que eu aconselho é que não casem rápido por causa da questão sexual, porque a questão sexual, ela passa, é prazer. E o prazer é um desejo momentâneo. Sim. E aí também tem a questão da paixão. A paixão, ela dura aí 2 anos. Pela psicologia, 2 anos. Então, no momento de paixão, você faz loucura. Mas depois que a paixão, ela esfria, aí você vai ver se é amor ou se somente era uma paixão. Exato. Por isso que o relacionamento até os 2 primeiros anos de um casamento, você vê o casal fazendo loucura, no sentido bom, né? Mas dali em diante, amadurece o sentimento e entra o amor. Não que o amor não vá fazer mais as loucuras da paixão, mas o amor, ele é mais maduro, ele é mais consciente. E aí você também não tem mais aquela necessidade de viver aquelas coisas radicais, aquelas loucuras, porque você já amadureceu sentimentalmente. Então, as pessoas que demoram muito para casar, no caso, um homem que não pede a mulher em casamento, demora muito tempo, 10 anos de namoro, 7 anos, 6 anos, é um exemplo que eu tô dando, tá, gente? Como não tem tempo, a pessoa tá querendo, ela já tá falando alguma coisa nessa demora excessiva. Ela já tá falando, ou eu sou inseguro, ou eu não tenho certeza do que eu quero. E aí eu aprendi uma coisa, que até o dia do altar dá tempo de dizer não. Tem gente que fala, mas eu já comprei casa, eu já fiz, já tenho lua de mel paga. O vestido já tá o alugado. vestido já tá alugado, mas eu não sei o que eu quero. Não case, gente. Se você não sabe o que você se quer. você não sabe o que você quer, não case. Por quê? A gente tem medo do que as pessoas vão falar e a gente coloca o nosso sentimento em detrimento ao que as pessoas vão falar. Então, tipo assim, eu sei que não é a pessoa pra mim, eu tomei a decisão errada, eu me arrependi e agora
eu quero voltar atrás, mas se eu voltar atrás, o que vão falar de mim? Então eu vou colocar o meu sentimento em uma escravidão de um casamento que já está fadado ao fracasso por causa do que as pessoas vão falar de mim. Esse é o problema. Então, até o altar dá tempo de dizer não. E esse é um grande problema, o medo do que vão dizer. E as pessoas falam o tempo inteiro, Sim. gente. Elas Sim. falam se você casa cedo, se você não casa Se cedo. casar rápido... Tá pecando. Exato. Se demora pra Se casar. demorar, Só que- já Exato. fizeram tudo que tinha que fazer. Já. Só que a gente precisa entender uma coisa. Quando as pessoas falam de nós, elas estão falando delas mesmas. É. Não é sobre a gente, é sobre o que ela acha dela. Ou sobre um desejo que ela tem e não teve coragem de fazer. E aí ela pega aquilo, é um lixo emocional. Ela pega aquilo e lança tudo em você. E aí se você não tem um equilíbrio emocional, você é atingido facilmente. E aí é que as mulheres hoje em dia são atingidas facilmente pelo que as pessoas falam. Mas a gente precisa saber que o que as pessoas falam de nós não é sobre nós, é sobre elas mesmo. Sim. Ou sobre o que elas Ela joga as ouviram. insatisfações dela na gente. Ela joga as insatisfações dela na gente. Com certeza. E aí falam que estão dentro delas, né? Exato. E vão despejando. Mas eu queria perguntar pra vocês, como que vocês fizeram nesse tempo de espera, né? Não foi muito tempo, mas eu acredito que é um tempo que vocês ficam, meu Deus, o que nós vamos fazer? Sim. Eu creio que para todos os casais cristãos, esse é uma dificuldade bem grande, assim, Sim. de você esperar no Senhor. Tem gente que tem relacionamento de corte, que não beija, né? Inclusive, a gente pode até deixar uma aspa para vocês falarem o que vocês acham sobre um relacionamento de corte também, né? Mas como que foi para vocês essa fase de espera? Em qual sentido, assim? A espera até o casamento, se foi se relacionar. dificultoso, o que nós fizemos pra Olha, gente evitar os foi prazeres? assim. O que acontece? Nós, quando nós namorávamos noivos também, nós éramos muito ocupados. Eu trabalhava, ele trabalhava, eu estudava e ele também. Então a gente só se via final de semana. Nós morávamos a 2 horas praticamente de distância. Sim. 1h30, 2 horas de distância. Então a gente se via apenas no final de semana, ou era em vigília, ou ia almoçar na casa dele, ou ia almoçar na minha casa. Então, como a gente não tinha esse contato durante toda a semana, a gente não sentia, assim, no âmbito, vamos falar assim, sexual, da carne, a gente tinha pouco contato. A gente foi ter o contato mesmo no casamento. Então, é claro que nada é fácil, né? Eu não vou romantizar dizendo assim que é fácil. Não, nós somos seres humanos, né? Nós somos de carne. Mas como a gente sempre estava envolvido em pregação, eu pregava, ele também atendia a agenda, ele também, a gente só estava ocupado com as coisas, oração, Bíblia. O máximo que a gente fazia, assim, era ir no cinema, nós dois, né? Verdade. Saía num sábado, ia no cinema, ficava lá, conversava, depois saía pra jantar, era o nosso momento, o nosso final de semana. Então, pra gente, teve os seus desafios, como todo outro relacionamento, mas por nós sermos muito ocupados, acabou que a gente conseguiu vencer. Então, essa é a dica, se ocupem. É verdade. É o ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, é um ditado, tá, gente? Não tá na Bíblia, não. Mas é uma verdade. Quando você ocupa o seu tempo com uma coisa que de fato te edifica, você tem menos brecha para dar para as tentações. E uma coisa que eu aprendi: se você quer evitar um pecado ou um erro, é só você saber o que ativa ele. O que ativa um pecado? O que ativa o prazer na carne de um casal de namorados? O beijo. O beijo é o inicial. Eu acredito que o abraço, nem tanto. É algo mais fraternal. né? O Aquela abraço você coisa. abraça amigo, você abraça, mas o beijo você só beija pessoa que você tem intimidade. Você não sai beijando na boca de qualquer pessoa. Então o beijo, ele é a porta de entrada para acender o prazer em cada pessoa. Então era uma coisa que a gente evitava. Se for dar beijo, vigia com essa língua aí. Eu já sou aberto, tá, gente? Eu já falo assim. Porque depois vão ficar perguntando, mas que tipo de beijo? O selinho será que ativa? Então já sou específico. O beijo, quanto mais prolongado é o beijo, quanto mais intenso é o beijo, maior acende o prazer dentro de um relacionamento. É aí que criaram esse termo do beijo de... Após a corte. Isso. Justamente por causa disso, porque é biológico, gente. A psicologia diz que o que acende o prazer sexual no corpo do ser humano é através do toque ou através do beijo.
Então era uma coisa que a gente evitava. Então, quando você descobre isso, você evita isso. Um exemplo que eu e a Mara evitamos e que não era um problema para nós, que hoje é normal. Sair e viajar sozinho. O que eu vejo de jovens que namora e viaja sozinho, um grupo de amigos, todos viajando sozinho, todos em casais de namorado, dormindo todo mundo na mesma casa. E os casais de namorado, cada um dormindo na sua própria cama, no seu próprio quarto. Aí não, né? Aí não, varão. Aí não, Aí né? não. Vigia. Aí não, varão. Aquilo dali, você tá abrindo a porta e falando pro prazer, pode entrar. Assim, isso pode ser uma coisa bem tradicional, isso que eu estou falando. E para os dias de hoje, é mais normal a galera que namora ter essa liberdade. Só que eu acredito que se você quer evitar o prazer e o pecado, você precisa fazer o que é tradicional. E o que é tradicional eu não vou ter momentos a sós com a minha namorada em ambientes que não tem ninguém, porque aquilo ali em algum momento eu vou ter um momento de intimidade com ela, não tem como. Agora hoje tá comum. Tá comum. É verdade. As pessoas terem esse momento sozinhas. Ainda mais é perigoso se você é um cristão que não nasceu na igreja, você já veio Isso. do mundo com relacionamentos, já teve uma vida sexual ativa, e aí quando você vem e, né, tá fazendo ali tudo certinho, foi batizado, e aí quando você tem esse contato, automaticamente te remete a lembranças do Sim, passado. sim. E é difícil você controlar aquilo. É por isso que a gente sempre fala, vigiem. Mas uma pergunta aqui para as pessoas que não são crentes e podem estar assistindo, né, Certo. esse episódio. Fala, mas por que vocês falam tanto que não pode ter relações antes do casamento? Me explica onde que tá isso que fala que não pode ter. Porque se eu tô noiva de alguém, eu já escolhi essa pessoa para casar. E por que eu não posso ter relação sexual com ela? Existem tantos pecados maiores do que esses. Sim. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, né? Sim, que é uma sim. bobagem, uma besteira. Você não tá matando ninguém, você não tá roubando, não tá fazendo Verdade, nada. verdade. E as pessoas falam sobre isso. Vocês poderiam explicar mais ou menos pra essa galera? Com certeza. Você quer começar? Pode falar. Então, eu acredito, gente, que quando você tem um sexo antes do casamento, primeiro que biblicamente falando, a Bíblia dá um nome para isso que se chama fornicação. A fornicação é quando você tem o ato do... Paulo também fala sobre se abrasar, né? Que é esfregar pedra com pedra. Isso significa abrasar. É quando a pessoa fica naquele esfrega, naquele beija daqui, põe a mão ali. Isso daí, a Bíblia diz que isso não é ideal para um relacionamento, porque eu acredito que existem pessoas que, após a prática do sexo antes de casar, muitos dos homens, isso é uma prática um pouco mais masculina, não se aplica a todos e não somente aos homens, existe um caso de mulheres também. Mas muitos deles, depois que já satisfez o prazer que tinha, a curiosidade de ter aquele momento de intimidade com a pessoa, vai embora. O relacionamento acaba. Então, nunca foi baseado no sentimento, mas sempre no prazer do que a pessoa tinha para oferecer. Então, eu já vi muitos homens dizendo que só foram para a igreja de olho na menina que estava lá. Até então, o que levou ele lá foi a pessoa, e não quem estava lá, que no caso era Deus. Até aí, tudo bem. No relacionamento, às vezes é a mesma coisa. O que leva alguns homens a querer terem relacionamento com algumas mulheres é o fato só do prazer. É a parte carnal. E aí, a mulher ela acaba sendo utilizada como um objeto. Nunca foi sentimento, mas sempre foi prazer. Então, depois que a pessoa satisfez o que tinha, não gostei, não era o que eu esperava, tchau. E o relacionamento acaba. Eu sei que relacionamento não é baseado no sexo, embora o sexo ele tenha uma porcentagem altíssima dentro do casamento. Ele tem sua importância muito grande porque é o que liga o casal. Só que antes disso, o sexo ele não tem importância nenhuma. No namoro, o sexo não tem importância nenhuma. No noivado também não. É só o sentimento do amor.
Depois, quando se casam, aí o sexo entra em ação e aí ele tem a sua importância e a sua valia dentro de um relacionamento. É interessante. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, né? Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Ele está dizendo, vocês não são de vocês, vocês pertencem a mim. E se vocês se relacionam, se você fornica antes de se casar, antes de ter uma aliança com alguém, você está usufruindo de um prazer que não é seu ainda. Você está usufruindo de algo que ainda não pertence a você. Você está tendo posse de algo que não é seu. Se eu pertenço a Deus, se o Denis pertence a Deus, eu não posso usufruir dele antes de ter uma aliança com ele. Eu preciso firmar uma aliança com ele, porque sexo é uma aliança entre o casal. E eu, sabendo que ele é de Deus, se eu quero ter ele para mim, primeiro eu preciso ter uma aliança com ele. Sim. Porque é como se eu estivesse pedindo a Deus, Deus, eu sei que ele é teu, mas dá ele para mim. Aí depois que ele for meu, eu posso usufruir do prazer entre nós dois. Por isso que quando entrar numa parte mais profunda do assunto, quando a menina, a moça, ela tem o primeiro ato sexual dela com o homem, ela perde a virgindade dela com o homem, automaticamente, naquele ato ali, ela fez uma aliança com aquela pessoa. Teve uma aliança que foi gerada ali. E quando essa aliança ela é quebrada, tipo, ambos se separam, não dá continuidade dentro de um relacionamento, ou não se casam, é uma aliança quebrada. E toda aliança quebrada gera traumas. Por isso que ela nunca esquece daquele sentimento. Por isso que fala que a virgindade é algo tão precioso, porque é um tesouro que você só entrega para alguém que tem a responsabilidade de assumir você pro resto da vida. Exato. Entendeu? E fora que isso é pecar contra o próprio corpo. Você está pecando contra o seu próprio corpo. E o seu corpo é templo do Espírito Santo. Quando você entrega a sua vida pro Senhor, não é você mais que dita as regras. É Ele que dita. Então você não tem que fazer algo fora daquilo que é direcionado por Ele. Não, eu sou do Senhor. Se você tá com um rapaz e esse rapaz fala, prova que me ama, que eu já vi isso. Quer ficar comigo? Prova que me ama. Vai casar comigo? Faz isso. Vamos fazer isso. Não, isso tá errado. Na verdade é o contrário, ele já tá provando que não te ama. Exato. Agora, aí você pergunta pra ele, então prova pra mim que você me ama, espera no Senhor. É isso. Espere em Deus. Joga a pergunta de volta. E é uma forma que nós nos guardamos o nosso coração, porque quando existe esse ato, você se entrega totalmente para a pessoa. Sim. E o Senhor, conhecendo no nosso futuro, Ele sabe que a gente pode ser decepcionado de várias formas possíveis. Verdade. Ele fala assim, guarda o coração, minha filha, se guarda aí, por favor. Segura, porque eu sei o futuro, eu sei o que pode acontecer. Exatamente. Se você não tem uma aliança mesmo com essa pessoa, por que se entregar, sabe? Exato. E eu também vejo muitas meninas que se arrependem, né? Depois. Que já tiveram uma vida sexual ativa, vem pra Jesus e fala, meu Deus, como eu queria ter feito diferente, sabe? Mas o Senhor tem restauração pra Com você certeza. também, né? Não Nova se culpe. criatura. Tem muitas mulheres que são culpadas, falam, mas eu me entreguei, ninguém vai me querer, as pessoas da igreja vão querer uma pessoa santa, né? Que nunca fez nada. Sim. Mas o Senhor tem misericórdia pra você, Ele tem algo novo pra você, né? É o que eu falo, você é uma nova criatura. O que é seu não vai te perder de vista. Sim. O que é seu, pronto, acabou. Se Deus fala que nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, Ele preferiu esquecer. Ele quis esquecer dos seus pecados antigos. Por que eu, um mero mortal, vou lembrar do que você fez? É verdade. Se Deus esqueceu, sendo que você não pecou contra mim. Foi contra ele. Foi contra Deus. Então, se Exato. ele esqueceu, quem sou eu para não esquecer também? Então, verdade. deixa para trás. O que passou, passou. O que importa é daqui para frente. Yes. Entendeu? Não deixa essa culpa aí nas suas costas, não. Não é sua porque essa culpa. Não é. Isso daí é Satanás querendo te acusar o tempo verdade, inteiro. verdade. E ele é um derrotado, né? Que ele não isso quer aí. ver ninguém vitorioso, Verdade. porque ele já perdeu. Verdade. Então, assim, viva uma vida livre de toda a culpa Amém. e angústia, né? Isso aí. Mas aí,
tirando essa parte aí, a gente já falou um pouco para as pessoas que estão esperando no Senhor, esperando no noivado. Agora vocês casaram, né? Tiveram uma menina maravilhosa. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o casamento em si, né? Para as pessoas que são casadas. Hoje, o índice de divórcio, ele tá surreal. É altíssimo. Assim, altíssimo até dentro da igreja. As Sim. pessoas se separam, falou assim comigo, eu não quero mais. Desistem por tudo, né? E o que tem acontecido com as pessoas, né? Tem perdido o amor, as esperanças. O que será que tem acontecido com as pessoas que estão num casamento, sabe? E eu queria que vocês falassem um pouco de como reacender essa chama de amor. Eu creio que vocês já passaram por algum momento difícil, porque todo mundo que é casado já passou, né? Sim. E como que vocês superaram esses momentos, assim, sabe? Na pandemia, o índice de divórcio foi surreal. Foi o maior da história. Porque as pessoas começaram a conviver mais dentro dos seus lares. E começou a ver os defeitos. Começou a ver os defeitos. Que já existiam. Foi uma crise. Então, essa crise atingiu o financeiro, o emocional. As pessoas estavam apreensivas, preocupadas, com medo. E aí começou a discussão, começou a guerra. Os defeitos afloraram, né? E, infelizmente, alguns perderam a cabeça, houve agressão. Enfim, N coisas. Mas, infelizmente, esse índice de divórcio cresceu muito. E as pessoas, eu não vou falar assim, se separam por pouco, porque cada um sabe o motivo. Cada um sabe. Mas, biblicamente, a gente conhece os 2 motivos que nos dá direito de casar novamente, né? Que é por traição ou por viuvez. E assim, você está liberado para se relacionar, para casar de novo. Mas, fora isso, se você separa sem essas condições, sem esses mandamentos, infelizmente, você está quebrando o princípio que está escrito. Né? Infelizmente, isso tem acontecido muito no nosso meio. Algumas pessoas têm separado. 2 anos, meses de casamento, pessoas estão se separando. Isso é muito triste. E fala um pouquinho, amor, sobre... Então, a questão do motivo das pessoas se separarem por facilidade, por coisas que a gente julga, né, às vezes ser supérfluo, eu acredito que é a influência que tem dentro de casa ou de pessoas ao lado. Porque, um exemplo, se eu estou cercado de pessoas que têm um casamento forte, aquilo ali vai me influenciar a fortificar o meu casamento. Se eu estou do lado de pessoas que vêm de uma família totalmente desestruturada, que os casamentos estão totalmente fadados ao fracasso, falidos, aquilo dali me facilita, ou na verdade me influencia a ir no mesmo caminho. Se eu ando ao lado de uma pessoa que enxerga o casamento como uma instituição falida, eu vou ter a mesma visão que aquela pessoa está tendo. É o ecossistema, né? As pessoas que estão em minha volta. O ecossistema, ele me influencia muito. Então, é a questão da influência do meio onde eu estou inserido, é a influência cultural do nosso país, porque o nosso país, principalmente agora, num viés político de esquerda, a ideologia de esquerda, ela prega a narrativa de que a família é uma instituição falida. Então, se a política do nosso país, que está ligado à cultura também, está massificando as pessoas, está colocando informações na nossa mente, que hoje a instituição família é falido, não dá certo, esse projeto de homem e mulher dentro de uma casa com família dá errado, então isso daí vai estar me influenciando. E a última coisa é as pessoas não quererem ter comprometimento e responsabilidade. As pessoas estão querendo ter menos responsabilidade. Eu quero ser só pai de pet. Não tem problema, tá, gente? Quem é pai de pet? O que eu estou querendo dizer são pessoas que têm medo da responsabilidade e por conta disso quer ter um subterfúgio, quer sair pela tangente e querer ter uma responsabilidade menor. Então eu não quero ter filho, porque filho dá trabalho, então eu vou querer ter o quê? Um cachorrinho. E não somente isso, né? Aquela desculpa, né? Que pra mim, desculpa, mas isso é uma desculpa. Mas o mundo tá tão terrível pra criar um filho hoje. Quem vai criar o seu filho é você, não é o mundo. Depois que ele completar a maioridade que decidir casar, as decisões vão ser as decisões é particular.
Mas não é o mundo que vai educar meu filho, sou eu que vou educar meu filho baseado na palavra de Deus. Então, se eu tenho essa desculpa, o mundo tá tão perdido, você não vai ter herança. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Sim. É melhor ficar sozinho porque eu tenho menos trabalho, não tem ninguém que manda em mim, eu vou aonde eu quero, eu faço o que eu quero. Então você entende que as pessoas não querem ter responsabilidades, e casamento é isso, é responsabilidade. Eu decidi ter uma responsabilidade com ela, e essa responsabilidade que eu tenho com ela vai me fazer abrir mão de algumas coisas para me encaixar com ela, e ela vai abrir mão de algumas coisas para se encaixar comigo. E as pessoas não querem abrir mão de nada. As pessoas não querem se anular ou anular algumas coisas em detrimento da outra. Eu diminuo aqui para te fazer feliz. Submeter, né? Tipo uma coisa que eu tinha. Eu não dividia comida de jeito nenhum. Meu Deus do céu. No começo do casamento ele ficava bravo porque eu quando ela ia pegar a comida no meu prato. Se eu pegasse, me dá um pedacinho de carne. Ele ficava característica de um solteiro. Eu não divido nada, o que é meu é meu. E irmão, o filho único, porque só tem irmã. Ele é o único menino. Então não dividia nada com as minhas irmãs. Eu pegava das minhas irmãs, que eu era o mais velho, sou o mais velho. Só que no casamento é o contrário. O que é meu é seu. E o que é seu é meu. Não, é meu também. Você entendeu? Então as pessoas não querem isso. Então você vê que tá ligado ao dividir, tá ligado à questão de abrir mão do ego, abrir mão de algumas coisas em detrimento à felicidade do outro, complementar, né? Exato. Então as pessoas não querem isso. Mas voltando a falar sobre as discussões dentro do casamento, sobre o alto índice de divórcio, sobre separação, as pessoas hoje, infelizmente, elas não têm inteligência emocional para saber educar um casamento, levar um casamento adiante. Elas se sentem atingidas por pouco. Uma simples palavra já faz com que a pessoa fique 3 dias sem conversar um com o outro. 1 semana sem ter relação entre os dois. Ah, não, você fez isso. É uma briga por ego. Não, você estava errado. Aí quando você vai ver, a discussão não é mais pelo motivo do princípio, mas é o motivo do motivo do motivo do motivo. E quando vai perceber, por que a gente estava brigando mesmo? O problema inicial porque você deixou a toalha molhada em cima da cama. Era uma coisa tão Era uma coisa simples. Inteligência é tudo, gente. Inteligência emocional. Saiba como resolver. Mulheres saibam falar. O homem, ele não é ganhado no grito. Se você grita, se você é ignorante, se você é arrogante... Você já perdeu a atenção dele. Você já perdeu. A mulher, ela é delicada ao mesmo tempo. Ela sabe como entrar numa situação. Ela sabe como sair. Se ela souber usar as armas que ela tem, que eu falo, né? As armas da mulher... Ela convence o homem. Muito fácil. Não é assim, olha, você deixou aquilo ali em cima da cama, vai lá. Ele já vai bravo, mas não é porque você tem que pegar a toalha. Ele vai bravo pela forma que você falou com ele. Meu bem, será que você pode fazer uma gentileza? Por favor, conversei com você. Já fiz isso, falei com você antes. Vai lá, pega a toalha, coloca lá no lugar. Educadamente, você vai criando um hábito nele, que na casa dele, com a mãe dele, aprendeu de uma coisa, agora aqui é diferente. Mas saiba como falar, que depois você não vai precisar mais nem falar. Sim, ele vai se brincar, ele vai pegar a tua e vai pegar a dele e vai colocar no lugar certo. É tudo forma de falar. E você vai constranger, né? Em amor. Exato. Né? O amor constrange. Exato. Se você for com ódio, você vai ficar... Exatamente. Olha esse versículo que está aqui. Provérbios, capítulo 21, verso 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Pensou, gente? Tá na Bíblia, Provérbios, capítulo 21, verso 19. Calma que já tem um dos homens também. Mas para a mulher, é melhor ficar no deserto, morrer de sede, de calor, do que morar dentro de uma casa de uma mulher briguenta e amargurada. Tanto que a Bíblia diz que o papel de levantar uma casa, de construir uma casa, edificar, é da mulher. A mulher edifica. A mulher edifica o lar. Então, quando você vê um casamento prosperando, um casal prosperando, isso fala muito mais sobre o papel da mulher do que do papel do homem. Ah, não, meu esposo trabalha muito. Não, não é só porque ele trabalha muito. É porque você, mulher, está edificando bem a sua casa. O seu esposo tem prazer de trabalhar, de criar
ideias novas, de ter uma mente boa para criar fontes de renda, isso do lado financeiro, claro, para manter a casa, porque ele sabe a mulher que tem na casa, ele sabe que o recurso que entra, quando chega em casa, a mulher edifica tão bem a casa que o recurso multiplica. Agora, uma mulher amargurada, um exemplo, uma pessoa que tem problema emocional, ela desconta o problema emocional dela no dinheiro, na compra excessiva de coisas, para tentar fechar a lacuna da amargura ou da tristeza. Aí gasta, o marido passa o dia todo trabalhando, chega às 7 horas da noite. Isso quando é o marido. Chega em casa, encontra Se a ela mulher. trabalhar, ela gasta tudo que ela ganhou. Quando chega em casa, a mulher tá amargurada, estressada, brigando. Tem janta? Ah, fiz aí qualquer coisa. Não. Se você é uma mulher pacífica, uma mulher que de fato edifica, uma mulher que pode não ser sábia, mas busca a sabedoria, quando ele chegar em casa, vai ser o melhor lugar onde ele vai querer estar. Sim. Eu converso com pessoas que eu já ouvi homens falar, ai, eu gosto de trabalhar, amo estar fora de casa, e quando eu vou pra casa, eu já fico triste. Porque chega em casa, é uma gritaria, uma bagunça, é uma arrogância, aquela e tudo. E não, a sua casa é o melhor lugar que o seu marido deseja estar. Confortável, lugar de paz, lugar de harmonia, lugar de alegria. Então essa é a forma que a mulher edifica. É uma das formas que ela edifica, né? Dando ali uma base, um suporte, por mais que ela seja dona do lar, seu esposo trabalhe fora, mas sabe que quando ele chegar, ele vai recarregar suas energias para no dia seguinte ali com prazer e alegria para sustentar a casa. E um detalhe, mulher sábia que edifica uma casa, ela não nasce sábia. Ela se torna sábia. Ninguém nasce sábio. Salomão não nasceu sendo Salomão. Sim. Ele não nasceu com a sabedoria que ele adquiriu. Ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu e adquiriu ao longo do caminho. Então, a importância de você que está ouvindo e de ver que você não está se enquadrando nisso, é você querer viver isso. Eu acho que toda mudança começa no querer. Sim. Eu quero. Não basta você achar linda, eu acho tão lindo, mas você quer? Não, então você nunca vai se tornar. Então o fato de você já demonstrar que você quer mudar a sua realidade, isso já demonstra que você já não faz mais parte daquele grupo da mulher briguenta e amargurada. Você já faz parte do time da mulher que edifica a casa. Edifica a casa. Isso aí. Sim, às vezes muitas mulheres e homens, né, nasceram em lares totalmente disfuncionais, Sim. né? Com mães que gritavam o tempo inteiro, Sim. mãe que ia pra cima, ou um pai que traía, fazia essas coisas. E vem seguindo esse ciclo, esse né? Padrão repetitivo. Esse padrão. E aí as mulheres também falam assim, mas é que eu não consigo ser diferente. Eu acho que eu aprendi dessa forma, né? E Todos até a Mara falou no antigo podcast, né? Falou um pouco sobre isso, sobre a história dela, né? Do pai dela e tal. Imagina se Mara tivesse vivido uma vida seguindo todos esses padrões. Como que estaria o casamento deles agora? Não teria continuado. Eu vou te falar que eu cheguei no meu casamento uma pessoa assim, eu não sabia falar, eu era ignorante, eu fechava a cara. Então tudo que eu tô falando é por experiência própria. Sim. A sabedoria, ela é adquirida, a passividade, longanimidade, os frutos do espírito é adquirido. Você não nasce com eles, você adquire. E aí foi quando eu falei pro Senhor, eu quero ser uma mulher que edifica a minha casa, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser uma boa mãe. Eu aprendi de um jeito, agora eu vou me desconstruir para aprender tudo de novo. E aí eu peguei uma referência para mim, que foi a minha sogra. Minha sogra, ela tem o dom do amor, ela é maravilhosa. E eu fui seguindo os exemplos dela, como ela falava, a forma que ela se portava, a doçura que ela tem. É claro que a nossa característica é particular de cada um. Eu continuo sendo uma pessoa bem objetiva, direta, mas ao mesmo tempo sabendo como falar, como entrar e como sair. Isso então, é inteligência emocional, saber dosar os sentimentos. Exatamente. E aí, aos poucos, eu fui melhorando e perguntando pra ele, meu amor, no que eu preciso melhorar? Verdade, a gente tem um costume.
até hoje, no que eu preciso melhorar? A gente faz um checklist. O que te incomoda? Sempre. Eu fiz alguma coisa que você não gostou? O que você acha disso? Você acha que eu preciso melhorar naquilo? E ele sempre começava primeiro me elogiando. Ó, você foi boa nisso, você é boa naquilo. Agora, algo que você precisa melhorar, que eu acho que seria bom se fizesse assim, isso. E a mesma coisa eu falo pra ele. Falo pra ele, sem aquela coisa de cobrar. Não, eu acho que quando chega no estágio da cobrança, você já está por aqui. Quando você começa a cobrar, porque você já está cheio. Antes de você cobrar, primeiro conversa. Fala, acho que você podia melhorar nisso. E tá preparada para ouvir, mulheres. Chega no seu marido e pergunte para ele, o que eu preciso melhorar? Fala algo que eu fiz que você não gostou. E os homens saber como falar, você precisa melhorar nisso, melhorar naquilo. E aí o seu casamento, cada dia vai sendo edificado, vocês vão prosperando, vocês vão crescendo. E saiba ouvir os seus defeitos. Porque a gente tem um problema, a gente não quer ouvir os nossos defeitos. Não, fala só minhas qualidades, só me elogia. Mas como que vai ter elogio se você não consertou os seus defeitos? Conserte seus defeitos, depois você vai ganhar elogio. A abordagem do falar, ela resolve muita coisa. É uma coisa que todo mundo já ouviu falar e é uma verdade. O diálogo dentro do casamento é um dos pilares primordial dentro do casamento, é o diálogo. Só que depende de como que esse diálogo está sendo feito. Se você vem com a agressividade, ou se você vem com palavras pesadas para resolver uma situação, você nunca vai resolver uma situação com palavras pesadas. Porque você pode estar até certo. Mas o outro lado, só pelo fato de ouvir uma palavra tão agressiva, se a pessoa estava para pedir perdão, se a pessoa estava para reconhecer o erro, depois de ela ouvir uma palavra pesada daquela, o coração dela se fecha na hora. Então eu acredito que algumas mulheres têm a dificuldade de dar o braço a torcer, ou alguns homens têm dificuldade de reconhecer o erro, por causa da forma que o erro é exposto, a abordagem que é utilizada. Você chega com uma palavra agressiva para querer fazer a pessoa ser convencida do erro dela. Então é o que a gente faz. Fala a qualidade primeiro, abre o coração da pessoa, a pessoa fica se sentindo, nossa, você faz isso como ninguém. E não é uma mentira, você só vai falar verdades. Depois você fala, agora eu acredito que seria bom se você melhorasse nisso. Agora, se você é péssimo nisso, você não faz nada, você não presta, você nunca fez isso. Ela tem costume de falar que nunca fez, né? Você nunca fez isso por mim. Não é nunca. Você nunca me deu um buquê de flores. Não é nunca. Faz um tempo que eu não te entreguei um buquê de flor, mas nunca já é demais. Você sabe que antes a gente tinha isso. Eu amo receber presentes, minha linguagem de amor. É presente. Flores, alguma coisa. Meu, você vai me dar esse copo? Eu vou falar, ai meu Deus, um presente. E no começo do casamento, não tinha isso. O Denis não tinha essa linguagem de amor de dar presente. E no começo... é só ato de serviço. Atos de serviço. No começo eu ficava chateada. Falava, pô, não faz uma surpresa, não traz um buquê, não faz uma coisa. Eu fechava a cara, eu ficava brava. Depois que eu entendi, né? Depois que eu falei, não, ele precisa saber por que eu tô brava. Ele precisa saber do que eu gosto. Como que ele vai trazer uma coisa, fazer uma coisa que, né? E aí eu falei pra ele, amor, faz uma surpresa pra mim. Compra um buquê de flor, me surpreende. Uma florzinha assim. Aí pronto, toda vez que ele chegava da igreja, ele trazia alguma coisinha diferente. Trazia uma flor. Tinha dia que era salgadinho. Eu amo salgadinho. Tinha dia que era chocolate. Infantil, meu paladar infantil. Agora eu tô melhorando, graças a Deus. E aí eu falava, ai amor, você lembrou. Mas o quê? Foi ensinado. Eu falei pra ele, precisa ser dito. Tem coisas que você precisa falar. Senão a pessoa nunca vai saber. Entendeu? Então... É entender a linguagem de amor, né? Da Exato. pessoa, Mas né? tem que falar. Você tem que falar do que você gosta. Nem toda pessoa tem essa percepção de entender. Principalmente o homem, que fica com cabeça no Tem um mundo livro da muito lua. bom, né? Que é 5 Linguagens do Amor, Sim. que você pode 5 ler. Linguagens Muito, do muito Amor. bom esse Sim. livro aí. Você vai identificar qual que é a linguagem do amor da pessoa que você ama. E aí, mas a pessoa tem que se comunicar, tem que falar Tem que mesmo, falar. igual a Mara fez. E igual o Denis também, acho que deve fazer bastante. Eu acho que a gente atendeu várias pessoas aqui, né? Trouxemos aqui, e eles sempre falavam sobre a dificuldade no casamento de se comunicar. Todos eles falavam sobre isso, que já passaram algum perrengue nessa parte aí, né? Verdade. Então, assim, você que tá assistindo já vê, né? Vários casais que são cristãos, referência, né, nesse meio, estão passando pela mesma coisa.
Então você também vá pro seu casamento entendendo que você tem que alinhar a sua comunicação, tem que alinhar as coisas e tem que se comunicar da melhor forma, né? Exato. Mas agora eu quero fazer uma pergunta um pouco polêmica aqui. Tô com medo. Tchan, 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 tchan. Já que a gente falou de divórcio, né? Eu queria perguntar pra vocês, né? Existem algumas pessoas que se divorciam por conta de agressões físicas e psicológicas, né? Mas também existe boa parte da igreja que diz que não tem que se separar por conta desses motivos. Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o motivo de separação é traição ou viuvez. Mas eu queria que vocês falassem a opinião de vocês sobre esse assunto, sabe? Claro. Será que pode divórcio em agressão psicológica ou física? Biblicamente é o que a gente conhece, né? Os motivos da separação, né? Existe lá os dois mandamentos, né? Que a gente já citou aqui. Mas trazendo para o nosso meio, né? Como uma regra, como algo certo a ser feito, uma agressão é um crime. Tanto a agressão física quanto a agressão psicológica. É um crime. E crime, é como meu esposo sempre fala, ele precisa ser pago. Sim. Você precisa pagar por aquilo. E se você sofre algum tipo de agressão, você não pode se tornar refém até o último dia de vida e esperar morrer por aquele agressor. Você deve denunciar, você sim deve separar. Esse é a minha orientação, o meu ponto de vista, o que eu acredito. Você não deve sofrer agressão, você não deve sofrer todo esses acontecimentos dentro de um casamento, porque você é obrigado a estar ali, você não é obrigado a estar ali. Sim. Se você casou com um homem que é assim, ou com uma mulher que é assim, como já existiu situações de mulheres agressivas que incitam no homem a ira e ocasionalmente ele rebate, né? Houve agressão dos dois, essas duas pessoas têm que se parar ou eles vão se matar. Agora, os líderes que falam, vocês devem continuar sofrendo agressão, é uma frase que eu ouvi. Você tem que denunciar o marido e você tem que denunciar o pastor. O líder também. Porque você não pode esperar morrer para poder separar. Eu acredito e tenho certeza que a infidelidade de um casamento, ela não está ligada só à parte sexual, que é o ato da traição, que a Bíblia diz que ou é por traição ou é por morte de um dos lados, né? Mas a infidelidade, ela vai além de uma traição. A infidelidade, ela também está atrelada à questão da agressão física e também a agressão psicológica, que é um crime que é pouco falado, mas que biblicamente, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8, diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então uma mulher que está casada com um homem, que ele não cuida da família e não cuida em especial das pessoas que ele ama, a Bíblia diz que ele é pior do que o descrente. E isso também no caso do homem casado com uma mulher que não cuida da família, enfim. Então a Bíblia diz que você está sendo pior do que uma pessoa que não serve a Deus. Aí já em 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, diz assim: todavia, se o descrente separar-se, se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, a infidelidade é quando um dos lados também resolve quebrar a aliança. Então, infidelidade, gente, uma pessoa que foi infiel não foi só a pessoa que traiu, foi a pessoa também que agrediu fisicamente, agrediu psicologicamente. Pela Bíblia, essa pessoa ela é pior do que o infiel e ela quebrou a aliança de fidelidade que foi feita em cima do altar. Tecnicamente, ali ela já praticou a infidelidade. Então, pela Bíblia, biblicamente falando, essa pessoa já está livre para ir embora. A própria Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 7 e 15. Deus nos chamou para vivermos em paz. E a pessoa vai ficar livre da servidão. Então, engana-se a pessoa que pensa que traição é só a questão sexual.
Quando você é agredida psicologicamente, fisicamente, isso também já é uma infidelidade da parte da pessoa. Tanto do homem quanto da mulher. Porque hoje está crescendo o número de traições da parte das mulheres. Pode colocar aí na internet, que hoje o número de casos de traição por parte de mulheres está altíssimo. Então isso serve para ambos os lados. Traição por parte do homem, por parte da mulher, a agressão psicológica por parte do homem, que é o mais comum, mas também está surgindo muitos casos de mulheres que levantam denúncias infundadas para prejudicar o homem, e eu já vi muitos homens serem injustiçados por causa de mulheres desse nível aqui. Então tem gente com problema dos dois lados. É verdade. E se você tá passando por isso, né, eu acho que você deve denunciar. Sim, você deve entrar em contato com alguém e tomar coragem, né? Porque eu já conversei, infelizmente, com mulheres que foram violentadas de alguma forma e elas não consigo, não posso, não dá, e não tem essa coragem, sabe? Então, assim, denuncie. Tome coragem, se quiser conversar, entrar em contato, sabe? A gente tá aqui disponível para conversar com vocês. Sigam eles nas redes sociais, que são pessoas que auxiliam também de várias formas, né? Espiritualmente falando. Então, pode entrar em contato com a gente, que a gente te ajuda de alguma forma, assim, no que puder, né? Amém. E eu queria, né, fazer outra pergunta aqui. Vocês acreditam que pais fracos formam filhos fracos? Porque nesse contexto, todos que vocês falaram aí, eu vejo que pessoas que não foram curadas de alguma coisa se tornaram pessoas dentro de um casamento fraco, né? Exatamente. Então, com toda certeza. Essa é uma das frases que eu falo. Pais fortes, pais fracos, filhos fracos. Quando você educa o seu filho e você não tem uma estrutura emocional, não sabe utilizar a sua autoridade da forma devida, se você é fraco nesse sentido, espiritualmente, emocionalmente, ocasionalmente o seu filho vai ser a mesma coisa. Se você é fraco espiritualmente, se você não tem uma vida de devocional, uma vida de oração, o seu filho, ele não segue o que você fala. Ele segue o que ele vê. Ele segue o que você faz. Então, é as suas atitudes que vai direcionar o seu filho no caráter dele, na personalidade, em quem ele vai ser na vida adulta. Então, se você tem uma vida espiritual fraca, ocasionalmente seus filhos também terá. Se você tem uma vida emocional também fragilizada, seus filhos também vão ter. Infelizmente, hoje eu encontro com mães que eu não converso, mas eu observo. E eu percebo que na fala delas, elas demonstram uma fragilidade emocional com os filhos. Olha, se você não fizer isso, se você não for assim, se você não ficar assim, você não vai ter isso. Você causa uma pressão. Você tenta ganhar ele através do medo. E a ideia não é essa. A ideia não é você pressionar, não é você causar medo para obedecer. A ideia é você usar a sua autoridade como mãe, como pai, para que criem respeito e não tenham medo de você. É claro que os filhos, em alguma situação, tem que ter medo dos pais, né? Através de um olhar, através de uma fala. Mas você não usar isso sempre como uma ferramenta para pressioná-lo, porque na vida adulta ele vai usar a mesma ferramenta. Ele vai ser fraco emocionalmente. Ele não vai ter argumento para conversar com as pessoas. E a arma que ele vai utilizar é a arma do medo, é a arma da pressão para ter aquilo que ele quer. E a ideia não é essa. A ideia é você usar a autoridade como um pai, como mãe. Olha, aqui eu sou seu pai, você é o meu filho, aqui eu sou sua mãe, você é o meu filho. Você vai fazer isso porque tem que fazer isso. Você não vai fazer isso para ganhar aquilo. Você vai fazer isso porque precisa ser feito. Depois, sobre isso que você quer, a gente conversa. Daqui a pouco, né? Você precisa saber usar com sabedoria. Então, eu falo isso. Agora, se você é um pai forte, pais, usem palavras de afirmação com seus filhos. Sim, muito importante. Sabe? Porque se você não usa a palavra de afirmação, nossa, filho, você é inteligente. Filha, isso aqui foi sensacional. Parabéns, estou muito orgulhosa de você. Se você não usa palavras de afirmação, palavra positiva, qualquer pessoa que falar isso para eles lá fora, vai ser para eles um conforto. Tipo, o que eu não tenho em casa, eu tenho aqui. Ganhei aqui fora. Aí entra a carência emocional. Qualquer coisa que derem para ele vai ser o suficiente. E não é isso. Seus filhos não devem carregar lixos emocionais seus.
Seus filhos devem carregar bênçãos, palavras de afirmação, devem carregar uma estrutura equilibrada para serem adultos inteligentes, adultos racionais e principalmente adultos que servem a Deus com amor e com dedicação. Uau. A psicologia diz que a criança é uma esponja, né? E tudo que ela observa, ela absorve. Então, eu acredito que o comportamento da criança, dos filhos, revela muito sobre o ensinamento dos pais. Hoje, o meu casamento, ele é o espelho daquilo que o casamento do meu pai me mostrou. Entendeu? Do lado positivo, claro. Porque tudo que eu aprendi hoje, ou tudo que eu coloco em prática hoje, claro, muita coisa fomos nós dois que adquirimos, mas muito das coisas vem também do ensinamento e do exemplo que a gente teve dentro de casa. No meu caso, como meu pai tem um casamento excelente, então eu tive um exemplo muito grande. Então eu acredito que o meu casamento, ele é um casamento forte, consolidado, porque eu vim também de uma família que o casamento dos meus pais eram assim. Então a influência deles sobre mim foi muito grande. E aí eu acredito que quando você não tem uma influência dentro de casa, você precisa procurar na igreja. Na igreja nós temos muitas pessoas que têm casamentos tão fortes que a gente pode ter vindo de uma família totalmente desestruturada, só que isso não demonstra que você não possa ter uma família estruturada. Eu aprendi uma palavra, uma frase, agora só esqueci quem falou essa frase, mas ele disse assim, você ter nascido pobre financeiramente não é culpa sua, mas se você morrer pobre financeiramente, a culpa é totalmente sua. Trazendo para o âmbito familiar, de um casamento, de filhos, você ter nascido em um lar totalmente desestruturado, a culpa não foi sua. Mas você criar uma família totalmente desestruturada, a culpa é totalmente sua, porque você, no meio do caminho, certeza Deus vai te apresentar pessoas que vão ser mentores, vão ser referência para te ensinar o caminho certo de ter uma família estruturada. Então não dê a desculpa de que eu tenho essa falta de estrutura, eu não sei fazer isso porque eu não tive exemplo. Você pode não ter tido dentro de casa, mas Deus vai te apresentar pessoas que vão ser essa estrutura, essa referência que você precisa para que você torne uma família, a sua família, como um modelo de família cristã, um exemplo a ser seguido. Isso aí. Então não dê desculpa. Exatamente. Entendeu? Deus sempre põe. As pessoas, elas se colocam no lugar de vítimas, né? Sim. E não assumem aquele lugar de protagonista da sua própria história. Sim. Sempre ficam, mas eu sou assim porque aconteceu tal coisa. Sempre assim, são nunca quer mudança. coadjuvantes, né? É muito mais fácil culpar alguém do que tentar fazer diferente. Verdade. Né? É isso daí. Verdade. Tem algumas perguntas aqui no Instagram que a gente abriu a caixinha de pergunta, né? Uma das perguntas foi assim: como foi pra vocês, no início, viver integralmente pra cumprir o chamado? Eu creio que não deve ter sido tão fácil, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre. Pode falar. Pode falar? No começo, ela não aceitava, porque ela vem de uma família que o ensinamento da mãe dela, pelo fato de ela não ter crescido com o pai, a mãe dela era a provedora da casa. Então a mãe dela falou: filha, você tem que trabalhar, porque o trabalho é digno. Você quer uma roupa nova? Trabalha. Trabalha. Então essa foi a referência dela. Já na minha casa não. Meus pais, como são pastores, no início do casamento deles, eles também tinham uma vida itinerante também. Eles trabalhavam e faziam a obra. Então, quando o Senhor me chamou para viver integral para Ele, e eu comentei isso com os meus pais me deram total apoio. Eles falaram bem assim: se você tem certeza de que Deus te chamou para isso, e também eles viam o resultado, porque não é só você falar bem assim: ai, Deus me chamou. Gente, nem todo mundo quer integral na obra, é porque quer.
uma coisa é você se oferecer para ser integral. Eu não queria. Outra coisa é Deus te chamar. Hoje, graças a Deus, eu vivo, graças a Deus. Nem todo mundo que feliz. trabalha 100% para Deus é porque Deus chamou. A pessoa se lançou e aí o resultado é bem diferente de quem Deus chama e de quem se oferece. Então Até eles... porque as pessoas se encantam muito, né? É. Ver a Mara linda pregando assim. Olha, tal. eles pregaram nos Estados Unidos, que lindo, foram pra Disney. Mas eu passei 19 dias no hospital e quase morri. E ela quase morreu pra ter a bebê. Mas gente. ninguém quer essa parte, só quer a Essa Disney. Parte, pula essa parte, exatamente. E isso é só uma das coisas. Tantas outras coisas que a gente passou por conta de estar 100% lançado na obra, mas, enfim. Então, o que eu sempre digo para as pessoas é que quando você tem uma influência dentro de casa, automaticamente isso facilita mais. Então, para mim foi mais fácil em aceitar viver integral, para ela foi mais dificultoso. Só que ela entendeu. Ela se rendeu ao chamado de Deus. Não dava pra fugir, né? Trabalhei, paguei. Não, eu brigava com Deus, eu vou trabalhar. Não, vou viver na obra, não vou viver na obra, eu vou trabalhar. Teve uma hora que não deu. Não dá pra você fugir daquilo que tá dentro de você. É como você tentar fugir da sua sombra. É impossível. Não dá. verdade. Onde você vai, ela tá. E o dom de Deus é assim, o chamado de Deus é assim. Aonde você estiver, ele vai estar ali com você. Sempre o Espírito Santo te impulsionando. Olha, seu chamado é esse. Olha, quero te usar pra isso. Teve uma hora que eu entendi, não deu mais pra fugir. E hoje eu sou uma pessoa completa, realizada no que eu faço, que é pregar a palavra de Deus. Sim. Eu tô até lembrando de um episódio aqui que a Mara, a gente se conhece há muito tempo. Sim. Eu lembrei aqui do nada de uma mensagem que a Mara falou: oi, amiga, que a gente sempre teve empresa, né? Tem algum emprego aí? Aí eu olhei e falei assim: Mara, você tem certeza dessa pergunta? É você mesmo? Eu falei: é você mesmo? Eu falei: você até tem, mas eu acho que não é pra você essa vaga, não é não isso Todo que mundo Deus me quer. falava isso. Eu acho Você que quer evangelizar, quer ser missionária da minha empresa? Você quer fazer agora? Todo mundo que eu perguntava, acho que era usada por Deus, porque falava, isso não é pra você, isso não é pra você, isso não é pra você. Várias pessoas já me perguntaram, tem emprego? Aí eu falei, gente, a gente sabe quem é chamado por Sim, Deus é mesmo, né? verdade. A gente dá pra ver, é nítido. A pessoa pode ter até uma habilidade para ser bom em uma área profissional. Só que o dom, ele se sobressai sobre a habilidade. Entendeu? Não tem como. Dom é dom, gente. E quando você vê uma pessoa com um dom vocacionada para fazer aquilo, e uma pessoa que tem habilidade, o dom sempre vai sobrepor. E aí você vai bater o olho e você vai falar, não é para você. Não dá. Não é. Chega, Mara, não inventa moda não, Isso que aí. tá tudo certo. Mas Aham. que bom que hoje vocês têm vivido nessa dependência do Senhor, né? Sim, sim. Acho que todos nós somos dependentes de Deus, mas nesse caso, dependente financeiramente no quesito de não saber exatamente o que vai se ganhar por Não mês, sabe. né? Sim. É por Porque evidência. nós somos dependentes de Deus Sim. até Sim. nisso. Nós que temos empresas, que trabalhamos até no CLT. Porque você é dependente de Deus. Porque uma hora você pode estar empregado, outra hora você não pode estar empregado. Exatamente. Mas você sabe quanto você vai receber. Verdade, Eles você com tem uma filha, segurança. com uma filha pra criar, Aham. ter essa dependência e, tipo, não saber o quanto... mas será que a gente compra um carrinho gigante pra minha filha? Será que vai dar? Será que mês que vem eu vou ter? Será que vai ter? Então, assim, se você tá querendo muito o chamado por conta do Verdade, status, por conta verdade. das aparências, pensa bem, tem todas essas questões que Exato. não são fáceis. Sim. São difíceis também. Eu já vi muitos amigos, isso que muitas tem que ser pessoas que vivem chamado. assim, né? Então tem que ser um chamado do Senhor, uma promessa, uma palavra. E assim, tá bem nítido e você tiver Verdade. convicção daquilo, né? Eu acredito que o resultado da colheita, os frutos falam muito sobre a semeadura. Se Deus semeou na vida de uma pessoa uma chamada integral, você vai ver o fruto que essa pessoa vai dar. Se você vê um ministério que ele não dá nenhum tipo de fruto, você automaticamente observa que a pessoa não foi chamada para exercer aquela função daquela forma. Talvez ela foi chamada para mesclar. Você pode ter uma vida profissional e junto da sua vida profissional você também fazer a obra, como muitas pessoas fazem. Sim. Trabalham, pastoreia, trabalham e prega, trabalham, atende convites.
Já o integral é totalmente diferente. E o integral que eu falo, gente, não é só à noite ir lá na igreja, pregar 50 minutos e voltar para casa. Eu e a Mara, a gente tem muito hábito de fazer visitas em hospitais, fazer culto nos lares, visitar pessoas que a gente nunca conheceu. Porque a gente entende que é pouco fazer somente o que foi chamado para fazer num culto à noite. Durante o dia, você ficar, acordar meio-dia e falar, Deus me chamou. A Bíblia diz que uma pessoa é considerada como servo inútil quando ela só faz o que é mandado. E o que não é inútil é que faz o que faz além. É o proativo. Ele fala, o Senhor não pediu, mas eu vou fazer além, eu vou te dar além. O Senhor me chamou para pregar, mas eu vou fazer mais do que uma pregação. Eu vou ensinar, eu vou louvar, eu vou tocar, eu vou para a porta, eu vou limpar o chão. Porque é prazeroso. Mas as pessoas, não, meu chamado é esse, eu só sei fazer isso, é uma pessoa limitada. O crescimento dela, o ministério dela não cresce. Porque ela é limitada somente naquilo. É mesmo. Eu aprendi muito no período que eu fiquei integralmente numa base missionária. E assim, tendo a rotina dos missionários, né? E na minha percepção, quando eu fui pra lá, eu imaginava uma coisa e depois foi totalmente outra. E eu aprendi muito, foi muito bom por isso. Porque eles acordavam 7 horas da manhã, gente, 7 horas da manhã. E já estavam com um monte de demanda pra fazer, assim, sabe? Sempre perguntando pra Deus o que eles podiam ser úteis para o reino, sabe? Tipo assim, era 9 horas, era o tempo de oração, intercessão. Tava lá eles orando, pra que lugar que a gente tem que orar hoje? Aí o Espírito Santo vinha e falava, China, sei lá. Aí, de repente, saiu uma notícia que aconteceu algo na China, sabe? Uau, a gente vivia muita coisa, assim, que o Espírito falava antes, a gente intercedia. Igual teve um dia, gente, eu nunca vou esquecer. Teve uma invasão lá no Rio de Janeiro, teve tiroteio e tal. E nesse dia a gente tava perguntando, né? Tava fazendo os princípios, né, da intercessão, que sempre tem lá. E aí o Espírito Santo falou uma comunidade exata do Rio de Janeiro. Tipo assim, pra gente orar pelas vidas e tal. E a gente ficou orando, clamando, papapá. Gente, Deus. no outro dia, teve muito tiroteio nessa comunidade, assim. Jesus. E não tinha nem suspeita de ter. E a gente não sabia. Meu Deus. Espírito Santo falando. Então, assim, seja a disposição do reino para que... certeza. Porque o Espírito tá aí pra revelar. E precisa de muita gente. Precisa de oração, gente. Com certeza, né? com certeza. Meu E Deus. ser Meu úteis Deus, para que o reino, experiência, né? que Muito. Nós experiência. contamos Lindo. experiências. E falando experiências, pra gente encerrar, porque já deu um tempinho de podcast, Sim, né? Mas eu queria que vocês passa tão rápido, não é? E acho que já deve ter dado 1 hora. O pessoal vai confirmar ali, mais de 1 hora. Mas eu queria que vocês compartilhassem uma experiência muito marcante de vocês, assim, sabe? Eu sei que deve ter várias, né? Serena, a Mara contou, um milagre. Sim. Tem a do Denis, né? Que o Sim. Denis quase morreu, quase foi pra glória. A gente, todo mundo orando na internet pela vida Abraão dele. já tava... Qual a experiência que você quer contar? A minha experiência foi... Ai, tem várias, Vamos mas... contar uma, os dois vão contar uma. Conte. Tá, Qual? vou contar a minha recente, né? Então, tá. Ano passado, no começo do ano, eu fui diagnosticado com tuberculose e pneumonia. As duas doenças no mesmo pulmão e no mesmo lado. Então foram 2 doenças no mesmo pulmão. E aí eu perdi 75% da funcionalidade do pulmão. E aí eu fiquei 7 dias no intensivo, que é o andar do hospital que eu estava. Pacientes paliativos, paliativos, já de doença terminal. Meu Deus. E eu fiquei 7 dias sem tomar banho. A minha barba cresceu, eu fiquei pálido. Isso aqui meu afundou aqui. Deixaram eu fiquei ele em lá. estado assim. E quando eles entravam na sala, eles só entravam como se eu tivesse com aquela doença contagiosa, porque a tuberculose ela é contagiosa e ela tem uma letalidade altíssima e uma contaminação também. Só que eles me largaram lá porque eles já tinham me dado como óbito. Meu Deus. Exatamente. E aí eu estava nos Estados Unidos, eu estava morando nos Estados Unidos nessa época, e nos Estados Unidos já foi erradicado a tuberculose. Então lá eles não têm vacina contra a tuberculose e eles não têm tratamentos eficazes como o Brasil tem,
Porque lá já foi erradicado. Então, quando acontece casos, é tipo assim, um caso a cada 1 milhão, 3 milhões de pessoas, uma pessoa pega, e essa pessoa geralmente é de fora, porque nos Estados Unidos não tem. Então, eles não sabiam como tratar. E aí, depois de 19 dias, dentro do hospital, eu senti, num dos últimos dias, eu senti um vento da morte entrando dentro do quarto. E aquela ventania, gente, e era uma loucura, porque parecia que estava tendo uma ventania. Eu me segurei na maca do hospital, e uma ventania, e eu balançando. Eu cheguei a balançar dentro em cima da cama, como se tivesse uma ventania, mas aquilo ali era espiritual. E aquela ventania, eu sentindo as garras da morte. E essa hora tava de o quê? A Mara estava clamando. Nessa hora eu tava de joelho, era mais ou menos umas 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Meu Deus do céu. E ela clamando por mim. Ela fez uma campanha, um propósito de oração de 3 em 3 horas. 9 da manhã, meio-dia. E aí ia indo, né, de 3 em 3 horas. E aí o Senhor usou um profeta, me ligou, mandou uma mensagem. E aí quando o Senhor usou esse profeta, Deus falou bem assim: faça um voto comigo. E nesse voto, eu te tiro do hospital. Glória a Deus. Quando eu fiz o voto com o Senhor, entreguei minha oração, 2, 3 dias depois, eu fui liberado e recebi alta dos médicos. E detalhe, meu caso foi para as maiores universidades dos Estados Unidos. As maiores universidades de pesquisa dos Estados Unidos pegaram o meu caso e eles não conseguiram encontrar qual que era as doenças que eu tive, porque a tuberculose e a pneumonia foi raríssimo. É um tipo diferente de tuberculose, um tipo diferente de pneumonia. E aí quando eu entrei no hospital o primeiro dia, a médica olhou para mim e disse: como que você está conseguindo respirar? O que você fez essa semana? Eu falei: eu joguei bola com os meninos da igreja. Nossa, gente. E ela: como assim? Você só tem 75% você perdeu 75% do seu pulmão. Como que você tá bem? Não, a gente precisa internar você agora. Eu não tô entendendo o que está acontecendo. Quando ela disse isso, baixou um download na minha mente. Eu falei: já sei o porquê eu tô aqui. Porque toda vez que eu ouvi essa palavra, eu não sei o que está acontecendo, é Deus. Quando um ímpio fica confundido e não sabe o que está acontecendo, é porque Deus está no ambiente. Então eu entendi que Deus me levou para aquele hospital para que eu tivesse um encontro e uma experiência com Ele. Então, aqui estou vivo. Para a glória de Para Deus. A glória de Foi Deus. uma grande experiência. Essa experiência eu não esqueço nunca. Nunca na minha vida. Eu imagino como a Mara ficou do outro lado, né? Eu fiquei Bebê, desesperada. A com 4 Serena tinha meses. 4 meses, estava longe da família. Sem vacina da tuberculose. Em Miami, nesse propósito que eu fiz de 3 em 3 horas, literalmente eu vi a mão do Senhor. Porque eu lembro quando era 3 horas da tarde que eu fui orar, eu vi um homem de Deus na porta. Eu vi um homem de Deus, era um varão de Deus, eu lembro nitidamente, hoje fechando os olhos eu lembro. Eu lembro que ele estava parado, me olhando muito sério. Ele não tinha cor, não tinha nada, mas eu conseguia ver o rosto, eu conseguia ver que era um homem, ele me olhava muito sério. E eu comecei a falar em línguas estranhas com ele. E eu falei numa linguagem que eu nunca tinha falado antes, foi uma variação de línguas. E ele não tinha reação, ele só me olhava. Ele só me olhava e me observava. E eu comecei, que eu senti um fogo do Espírito, uma presença, e na hora o Espírito Santo de Deus falou pra mim: é um anjo do Senhor. Aí veio, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. E naquela hora, eu senti que aquele anjo estava pegando a minha oração e levando até o trono de Deus. E naquela mesma semana, foi aquela semana que o Denis recebeu alta. Aquela mesma semana que ele saiu do hospital. E literalmente o Senhor repreendeu o espírito da morte, trouxe meu esposo de volta, me livrou da viuvez, minha filha de ser órfã. E eu falo o poder da oração, gente. O poder da oração, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas se não tem ordem para morrer, se não tem ordem para acabar, se não tem ordem para destruir, não vai. Não vai, ainda que chegue no último fio. Deus não vai deixar acontecer. Aonde tem um crente bem posicionado em oração, tem a mão de Deus aberta para poder liberar milagre, liberar resposta. E eu dou só um conselho com essa experiência que eu vivi, que a Mara viveu, é que o evangelho, ele é muito mais do que a visibilidade de um congresso, é muito mais de uma conferência, gente.
essa situação nossa aconteceu nos Estados Unidos. Enquanto a gente estava lá, muita gente mandou mensagem de alegria, de admiração. Olha o ministério de vocês, aonde chegaram. Vocês chegaram nos Estados Unidos, pregamos na Europa. Olha, vocês pregaram em 5 países. Isso não é nada. E aí a gente entendeu que o evangelho, ele vai muito além disso. Porque as pessoas só querem ver o glamour ou a honra de Deus, na verdade. As pessoas só querem ver o resultado, mas elas não querem ver o processo. Paulo e Silas, quando eles pregaram a palavra e liberaram a palavra profética para Pitonisa, para a menina que adivinhava, a Bíblia diz que depois que eles pregaram a palavra e a menina foi liberta, aquilo ali foi uma honra de Deus muito grande. Eles lançar a palavra e falar, sai espírito, e o espírito sair. Mas depois a Bíblia diz que eles rasgaram a roupa deles, eles ficaram nus na praça pública, então passaram vergonha. A Bíblia diz que eles foram chicoteados na praça pública e depois prenderam e colocaram eles numa penitenciária de segurança máxima junto com meliantes. Então eles passaram tudo isso por causa da palavra de Deus. Sim. Então, parem de ver o resultado e entenda que o evangelho fala muito mais sobre processo do que sobre resultado. O resultado, a própria palavra já fala. Exato. É resultado, é o final. O que conta mesmo é o processo. O processo que você passa demonstra se você está preparado para viver o evangelho de verdade. E chamado não é sobre o lugar que eu vou, é sobre quem me leva para lá. Literalmente isso. Verdade. E isso tudo aconteceu logo depois que o Senhor tinha livrado a Mara também da morte, Verdade. né? Fazia 4 meses, né? Que foi Verdade. no nascimento da Serena. Depois de 4 meses que ela teve essa experiência com Deus, foi a minha vez. Meu Deus do céu. Então, Haja coração. Haja coração. Meu Deus do céu. Mas no final eu fiquei muito feliz de tudo que aconteceu, porque Paulo diz assim, eu sinto prazer nas tribulações. Então depois que nós saímos do hospital, tanto ela quanto eu, nós saímos com um sentimento de gratidão a Deus por ter passado por aquela experiência. Não é que a gente achou bom, ai Deus, eu quero passar de novo, mas eu fiquei grato por ter sido provado e aprovado. Sim. Porque quando você sente que você foi provado e aprovado por Deus, você sente um sentimento de alegria, que Deus te deu a graça de você passar por aquilo e vencer aquilo. Davi disse, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque tu está comigo. Então eu vou passar, mas eu vou sair vivo do outro lado. Então isso é ter prazer pelos processos. Em todos os momentos, né? Ver a mão de Deus. A gente fica tão focado, eu quero as vitórias. Aí quando acontece algo difícil, a gente, por vezes, não consegue ver Deus. Mas aqui, essa prova, essa luta aqui. Mas é bom ver o Senhor em todos os processos. E hoje vocês podem compartilhar essa história e várias pessoas serem alcançadas, né? Amém. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas através do testemunho da Mara, que foi lindíssimo. Através do testemunho do Denis. Amém. É isso, é viver com Deus. É muito, muito bom viver com o Senhor. Que tudo, até aquilo que é mal, se torna bom aos olhos do Senhor, né? E é bom demais. Gente, infelizmente eu vou ter que terminar esse podcast. Mas foi muito bom. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. Que faça prosperar o ministério de vocês, assim. Crescer demais. E levar vocês a lugares que vocês nem imaginam, né? Amém. E a vida da Serena também, né? Que o Senhor guarde ela, que ela caminhe por passos maravilhosos, assim como vocês têm seguido, criando ela no caminho do Senhor, que é mais importante, né? Vivendo essa maternidade, essa paternidade, fazendo diferente tudo aquilo que um dia já foi com vocês, tentando mudar toda a trajetória, né? Porque isso daí vai acertando aqui, vai acertando ali, erra um pouquinho aqui, mas depois acerta um pouco ali. Verdade. Mas o importante é caminhar com Deus. E eu fico muito feliz de ver vocês, assim, maravilhosos. Obrigado pelo convite. Pra gente é uma alegria estar aqui, poder compartilhar as experiências. Você é um amor, meu Deus do céu, como te admiro. Obrigada de verdade. Linda. Amém. Obrigado pelo convite. Que tenha sido de edificação para todos. Compartilhe com alguém. Compartilha, manda para amigo, deixa o like. E que tudo que foi dito aqui
foi e é para a glória de Deus. Sim, com Amém. certeza. Nada do que de foi Deus. dito aqui é sobre É nós. sobre nós ou né? pra nós. É tudo sobre ele, Tudo pra ele. mostrando Com ele. certeza. Pra glória do Senhor Jesus. Gente, sigam eles nas redes sociais. Deixa aí, qual que é o seu Instagram? Me segue, gente. Se assistiu o vídeo, tá me vendo aqui, segue Mara Souza, Souza com S. E o meu, Denis Robert. Robert com TH. Mara Isso aí. Souza, Denis Robert. Isso. É isso aí. E vocês repararam que agora a gente tá sempre bem maquiadas, né? Assim, no glamour, maravilhosas, né? Essas maquiagens foram feitas pela Amanda maravilhosa, que eu vou deixar o arroba dela aí pra vocês seguirem ela também nas redes sociais. Uma menina que se disponibilizou de estar aqui abençoando as Linda. convidadas, me abençoando de uma forma assim poderosa e fazendo esse trabalho, né? Crescer cada vez mais, Maravilhoso. né? Então sigam ela nas redes sociais, gente. Ó, e pode marcar o horário que tá super aprovado. Ela é incrível, tá? Essas maquiagens Eu são amei. maravilhosas, Amei né? a maquiagem. Olha isso. Tá intacta ainda. ó. Muito bom, né? Amei. Então sigam aí. E eu te agradeço por estar aí com a gente. Eu te agradeço por ter acompanhado esse podcast. E compartilhe aí com seus amigos. Seja um evangelista do Senhor e manda, envia aí, que vai ser bênção na vida de todos eles. Amém. Tchau, tchau. Tchau.